sobre o caso do Gari Laudemir. Foi brutalmente assassinado. Em plena luz do dia, um caso que parou o país, chocou todo o Brasil. Os garis fecharam nesta manhã as pistas do anel rodoviário da capital num protesto a esse crime do Gari Laudemir. Um absurdo. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Shirley Barroso, que está com um dos amigos do Laudemir. E vai conversar com a gente agora ao vivo aqui no Balanço Geral. Você está com quem aí? Shirley, boa tarde, bem-vinda. Ei, Lair, muito boa tarde para você, para quem acompanha o nosso Balanço Geral. Olha, esse protesto foi mais uma maneira de mostrar que eles não vão ficar calados, de que os colegas do Laudemir estão atentos a tudo, a qualquer detalhe, e que esse assassinato não vai ficar impune. O Tiago Rodrigues, que é um dos amigos do Laudemir, organizou este movimento ali no anel rodoviário, vai falar para a gente sobre, não só sobre esse movimento, mas o que eles estão preparando para os próximos dias, para os próximos passos de tudo o que está acontecendo. O inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído, mas nós acompanhamos desde a última segunda-feira, quando o René confessou tudo o que aconteceu lá no bairro Vista Alegre. Tiago, esse movimento de hoje é para mostrar, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo e isso não vai, vocês não vão deixar isso passar batido, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, com certeza, isso aí eu até falei com os rapazes, né, que estão com nós aí nesse caminhar aí. E falamos que nós vamos fazer uma coisa pacífica ali para não atrapalhar quem também está indo trabalhar. Porque nós não estamos para atrapalhar o lado de ninguém. Nós só queremos ver, né, a justiça ali ser concluída na vida de alguém que, né, infelizmente foi, mas está aqui na nossa mente. A gente pede aí os órgãos, né, competentes em questão disso aí, justiça, que venha dar um pouco de atenção sobre isso aí, porque a gente não vai ficar parado. A gente não está dormindo. Mas vocês estão percebendo que essa justiça ela está caminhando, né? Porque assim, o cerco está apertando para o lado do René. Ele viu que as provas aí estão mostrando, elas estão comprovando a participação dele. Ele não teve outra alternativa senão confessar. Sim, com certeza. E até é ruim você ficar esperando por tanta mentira em vez de falar uma verdade logo. Né? Porque a gente ficar querendo plantar algo onde é que não tem, é a pior coisa que tem. Então eu acho que por mim que a pessoa viver de aparência, é o pior erro dela, que quando ela cai a máscara, ela vê que realmente ela está no fundo do poço tem tempo e só não percebeu ainda. Esse é o problema. Agora, ele contou a verdade do jeito dele, né? Ele deu a versão dele. É claro que algumas coisas ele não confessou, ele alegou algumas questões ali. Por exemplo, ele alegou que na hora que ele tenta passar com um carro, a motorista, a sua colega, ele viu a arma entre a perna dele e o banco e gritou. Não foi o que vocês viram, né? Não, de maneira nenhuma. Isso é igual eu acabei de falar. Isso é uma mentira que está colocando debaixo do tapete achando que o povo é bobo. Mas quem estava lá presente, como eu, os meus colegas, os demais amigos que estavam nessa função, viu que realmente o mesmo, sacando a arma, a gente dando preferência para ele, que não era dele, a gente deu preferência porque ao lado dele tinha um carro estacionado que eu acho que era de morador, de funcionário que trabalhava ali na região. Eu pedi a motorista para jogar para o canto, a motorista jogou, nós demos passagem, o carro dele tinha espaço de 40 centímetros de cada lado para passar. Naquilo, porque parecendo que esse homem para exibir alguma coisa, apontou a arma, tirou a arma com as duas mãos para lá de fora e falou com a motorista, se você encostar em mim, esbarrar, eu te dou um tiro na sua cara. Eu estava perto dela, eu ouvi ele falar. Até porque se ela tivesse de cima do caminhão, ela conseguiria ver algo debaixo da perna dele? Não, porque o vidro dele estava um pouco abaixado, eu vi ele abaixando o vidro e estendendo as duas mãos para fora em direção à motorista. Mas se tivesse acontecido o que ele disse, daria para ver? É mentira. Então não tem como você colocar algo a qual nós vimos. Ele está falando a palavra, mas vimos na atitude. Então não tem palavra dele que ele vem querer explicar algo que ele fez errado. Outra coisa que ele alegou, ele disse que tira a arma, que desce do carro, tira a arma, porque vocês, né, no caso você estava entre as pessoas ali, vocês partiram para cima dele e que a intenção era dar um tiro para o alto e que acidentalmente ele deu um tiro em direção a vocês para poder alertar vocês, para espantar vocês. Foi isso que aconteceu. Com coisa que nós estamos trabalhando atrás de lixo, ameaçando os outros na rua, batendo os outros na rua, né? Até é ruim a gente ouvir isso, porque parece que deixa a gente numa impotência tão inferior que quando a nossa palavra é dirigida com verdade, parece que não faz efeito no meio da mentira.
né? Nós demos preferência para ele, ele passou. Na hora que ele passou, eu mesmo falei com ele, segue o seu caminho que está tranquilo. Eu vi que ele brecou o carro e voltando o tempo que ele saiu do carro, vi que ele saiu com a arma na mão e eu vi pela estrutura dele, o tamanho que ele era, forte, alto, um cara branco. Eu falei, que é isso? Olha o tamanho desse homem, eu brinquei assim ainda comigo nos meus pensamentos e de repente ele saindo do carro, ele foi fazer o manuseio com a arma, o pente caiu, ele pegou a arma de volta, o pente de volta, encaixando a arma e naquele momento deu 3 vezes para falar com ele, ou seja, dava tempo dele arrepender de fazer aquilo e ir embora. Mas ele queria se aparecer porque ele já apareceu para motorista, parece que é um tipo de cara que gosta de ofender mulher, que gosta de aparecer para mulher, não é homem para bater de frente com homem, é até triste a gente falar isso. Porque enfrentar vocês foi na arma. Isso, porque um cara falar que a gente ameaçou ele apontando uma pra gente, tirando, sem ter motivo algum, isso é pura mentira. Então, na hora que ele pegou a arma, eu falei com ele 3 vezes, estendendo a mão, abrindo o braço, falei, irmão, você vai tirar na gente trabalhando, nós deu prioridade pra você, segue o seu caminho, vai em paz. Pô, aí naquele... Não acreditou que ele fosse atirar? Porque numa dessas, Thiago, você se afasta, né? De frente para uma arma. Né? A única coisa que eu tive que fazer foi alertar meu colega. Eu falei pro Laudemir, né? Eu chamei de Papa Capim. Eu falei, ô Papa Capim, cuidado, que esse homem vai tirar na gente. Esse homem tá meio estranho. E eu vi que na postura dele, na questão do carro, o tamanho que ele era, ele fez posição de alvo, ele parou atrás do porta-mala, abriu as pernas, apontou e apontou nossa direção. Na hora que ele fez o disparo, eu achei que deu na entrar na mente que aquilo foi mentira. Então aquilo foi uma coisa tão, assim, parece que não era real, que na hora que meu colega diretor acertou em mim... Em algum momento ele apontou essa arma para cima? Nenhum, ele já apontou, foi para nossa direção. E a única coisa que ele saiu do carro, na hora que eu falei com ele assim, dessa forma, irmão, você vai tirar gente trabalhando, vai matar trabalhador, que só tem pai de família, ninguém tá saindo para arrumar contenda com ninguém. Eu só vi ele falar, vocês estão duvidando de mim? Aí pontou a arma, eu não entendi por que aquela pergunta. Na hora que ele tirou a arma que ele tirou, aí a tendência com o instinto de proteger a gente mesmo, a gente foi correr. Aí foi nesse momento aí que o vídeo pega, né, o meu colega sendo atingido, eu tentando correr para um lado, ir lá, curtindo ele, abraçando ele e falando com ele, fica comigo, vai dar certo, irmão. Ele vai pagar por isso, fica quieto e tal. Vai estar chegando o SAMU, que infelizmente, né, ele vem a falecer. É triste essas notícias que a gente escuta, falar que nós ameaçou, que nós... É tudo mentira isso aí. Mas ele pode contar o que ele quiser, ele pode contar a mentira que ele quiser, né? Olá aí, você quer fazer alguma pergunta para o Thiago? Eu queria falar exatamente sobre isso com o Thiago. Quando eu falei aqui ontem no Balanço Geral, da versão do principal suspeito, aliás, hoje, assassino, confesso, porque ele confessou o crime, que é o Renê, dizendo que os garis foram agressivos e que ele agiu, ou teria agido, em legítima defesa. O que o Thiago pensa quando ele ficou sabendo, o que ele sentiu no coração dele, quando ele ficou sabendo dessa versão apresentada, uma versão absurda, mas que foi apresentada pelo atirador, pelo Renê? O Lair está destacando justamente isso. Como é que você se sentiu quando ele dá a versão dele, confessa, né, que atirou, mas dá a versão dele dizendo que só reagiu a uma agressividade de vocês? Eu particularmente, eu não gosto nem de falar desse cara, porque traz tristeza. Eu gosto de falar do Laudemir, porque ele no momento é um cara que ali estava com nós sorrindo, batalhando, trabalhando, conversando, a gente conversando até mesmo de Deus, falando de Jesus e tal. E, de repente, um cara desse vem e se você olhar pela análise desde o começo aí em que ele foi preso, o que está rolando no meio dele é só mentira. Então, é igual o perfil dele mesmo, que é fake. Então, o que é daquilo que ele posta, não é aquilo que ele vive. Eu fico até chateado com uma pessoa assim, fala que é patriota, fala que é pai de família, fala que é cristão e não sabe nada daquilo que ele coloca. É chato, entender? Quanto menos esse cara estiver perto, assim, longe dos meus pensamentos, é melhor pra gente. Porque a gente reflete coisa e fica pensando em coisa boa que nós viveu, não que nós passou com esse sujeito aí que, sinceramente, eu acho que não existia ser humano assim, frio, ruim. Dar uma justificativa para o tiro que ele efetuou. Justificativa essa culpando vocês pela atitude. Pela atitude da preferência. E até triste, no que eu vi o vídeo dele falando que o rapaz vem a infelicidade de falecer por alguém que atirou e fala uma palavra dessa. A infelicidade, sabendo ele que nós estávamos sorrindo, brincando. E é triste, porque a pergunta que vem é onde é que está tendo amor na pessoa, o ser humano? Onde é que o ser humano sai de casa com problema, quer descontar no outro na rua, não sai de casa com problema, não pede a Deus sabedoria ali, pede a Deus, né, com seus problemas, você venha se controlar para não desgastar e acabar matando alguém. Mas o que a gente viu naquelas imagens depois, não parecia que ele tinha tanto problema, não. O que parece, o que ele transmite em tudo que aconteceu com vocês ali, é que ele quis demonstrar superioridade. Né? Sim, na hora que ele bateu de frente com a motorista
motorista ali, que a motorista deu preferência para ele, que ele apontou a arma, que ao meu modo de ver ali, que ele fez o gesto de tirar, eu dei o grito, falei, irmão, pô, você vai dar um tiro na cara da mulher, você vai matar a mulher trabalhando, sério, um trem desse? Aí naquilo ali ele ficou meio apaziguado comigo, colocou a arma para dentro do carro, colocou na cintura, que eu vi só a cara gorda, ele não tinha visto o tamanho dele. Na hora que ele passou, ele falou um negócio para retrovisor, só acenei para ele, como eu tô falando aqui, é o que aconteceu. Eu falei, segue em paz, tá tranquilo, que eu vi que ele estava armado. Aí ele não aceitou ser enfrentado por você. Isso, ele brecou o carro, já voltou fazendo o mesmo modo que eu tô falando, voltou com a arma na mão, acenando, caiu o pente, colocou de novo. Eu só vi a palavra dele, você está duvidando de mim? Apontou e tirou. Agora, como é que a pessoa fala que nós agrediu ele, que nós ofendeu ele? Não existe isso. Não, mas ele pode falar o que ele quiser, né? Pode é o direito dele que ele tem. Mas se a justiça ainda é certa, ela vai concluir o inquérito, vai ver tudo certinho, vai ver que aqui não tem ninguém brincando, aqui só tem pai de família, como um amigo que foi, né? Um cara que, antes de nós conversar, ele falou comigo, cara, obrigado pelas orações, porque a minha filha vai vir ficar comigo, o conceito tutelar vai lá em casa hoje e, cara, eu vou fazer minha filha feliz demais, eu vou ser o melhor pai do mundo para ela, né, que eu deixo até meu sentimento para a família que está assistindo a gente aí, mais uma vez, e dizer para a família que nós está de olho, nada vai parar a gente, e no dia do juiz lá, que for no júri ser julgado, vai ter o prazer de juntar todo mundo da guarnição e lá, todo mundo da coleta e lá, para ver isso que vai acontecer, porque nós está de olho. Vocês vão acompanhar de perto, né, Tiago? Vamos, não vou abaixar, não foi abaixar, porque é uma coisa que ele pode falar o que quiser, mas a justiça, primeiro, ela vem de Deus e depois nós estamos como homem abaixo da autoridade de Deus, de olho nisso aí. Vocês sentem que a justiça ela está caminhando? Sim, espero que ela seja o mais breve possível, para que esse cara também não venha só ficar. Eu peço a Deus, sabe, que não mata, que não morre, igual muitas pessoas têm ódio no coração. Eu peço a Deus que ele venha viver com isso na mente, sabe, não que isso venha a ser como um tratado, mas como um psicológico para ele, que ele venha, né, pensar nas atitudes dele, porque não é qualquer um que tem que ficar no meio do caminho dele e fazer o que tem que fazer, que é muita covardia, muita frieza. Infelizmente, a pergunta que eu faço é onde é que nós vamos parar desse jeito? A gente vê que o histórico dele, há muitos anos, vamos dizer aí, há mais de 20 anos, é um histórico de violência, né? Quem sabe agora, depois de tantos anos, ele aprende? A primeira coisa que eu falei com a motorista quando ela se acalmou foi isso. Eu falei, filha, se ele passou querendo te intimidar com uma arma, apontando a tua cara, eu imagino o que esse cara deve fazer com a mulher, contar com ela em quatro paredes. Ele deve espancar a mulher, ele deve colocar a mulher debaixo de uma pressão, porque um homem assim dá para ver pelas atitudes dele. Eu mexo com pessoas, eu sou da igreja, eu sou um homem que eu mexo com alma, eu gosto de ver as pessoas bem, eu gosto de ver pessoas sair de vício, sair de droga, pessoas que olham para mim e falam, Deus está fazendo, isso me alegra. Agora vem uma pessoa e atira um companheiro de serviço, falando umas coisas boas para você e você, sabe, segurando no colo e morrendo nos seus braços. Aí vem falar que não quis atirar, que não teve essa intenção, que nós ameaçamos. Não existe. Que justiça, né? Mas agora ele pode alegar o que ele quiser, né? A polícia que vai provar, a justiça que vai mostrar para ele o que ele tem que pagar com isso tudo. Isso, com certeza. E nós esperamos, né? Nós esperamos através da justiça sendo feita. Eu vi até um advogado falando que está em favor da causa da família do falecido. Espero aí que a justiça também olhe isso aí, ajude a família, porque infelizmente é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, sabe? Alguém sair de casa para trabalhar e ser alvejado por alguém que você nem conhece, não dá bom dia, não deu nada, sabe? Aponta a arma para o seu lado e atira como se fosse ninguém. É triste. Em algum momento você se colocou no lugar do Laudemir? Nossa. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar minha esposa, pegar que eu tenho uma bebezinha que vai fazer 2 anos agora, de 31 de agosto. Eu peguei, coloquei meus filhos na mesa e falei, senta aqui, vamos comer. Aí, e pra você ter ideia, dia 3 agora, de semana aqui, né? Dia 3 que passou, foi meu aniversário de casamento da minha esposa. E ali, uma coisa me chamou a atenção, eu abracei eles, falei, senta e vamos comer, vamos almoçar todo mundo aqui, porque nem era para mim estar aqui também. Né? Mas Deus, pela sua misericórdia, né? A gente lamenta a causa do amigo que se foi. A gente abraça a família, porque a nossa tendência é essa. Eu não procuro... Você dá mais valor à vida. Isso, né? Eu falo por mim que eu não preciso de ter milhões na conta, eu preciso ter minha família do meu lado. É a melhor coisa que tem, a minha família. É isso. Obrigada, viu, Tiago? É isso. Quanto mais a gente remexe nessa história, quanto mais a gente ouve as pessoas envolvidas nessa história, a gente se emociona mais, né? De ouvir que a pessoa começa a dar valor à vida, começa a querer viver mais, principalmente para querer ver a justiça ser feita pelo colega, né? Que estava ali do lado, que estava feliz porque ia ter a filha por perto
e infelizmente não conseguiu realizar aquele sonho. Mas os amigos estão aqui. O Tiago, ele está de férias, né? Mas hoje estava lá no movimento com os colegas. Ele entrou de férias na semana passada, tá, em vez de curtir com a família, está ali lutando junto com a família do Laudemir, quer que a justiça seja feita e vai acompanhar de lado ali, ao lado dos familiares, dos amigos, para que a justiça seja feita e que o Renê seja julgado e pague pelo que ele fez. Vai. Quanto mais a gente fala, Shirley, sobre esse caso, mais cresce a minha indignação em relação ao atirador. A cada dia maior é a minha indignação em relação a ele e maior é a minha admiração a todos os garis. Impressionante o relato do Tiago com você aí. Que sujeito espetacular. Olha o discernimento do Tiago, o equilíbrio, a serenidade. Ele podia estar com um coração carregado de ódio, não, pelo contrário. Ele deseja que ele seja punido, que ele cumpra a pena dele. E eu acho que ele não vai aprender nada, porque o que ele fez não tem volta. Ele já matou um ser humano, destruiu uma família, acabou com uma vida. O que eu desejo realmente é a justiça, que ele fique o resto da vida preso. Sinceramente, é o que eu desejo. Depois do processo todo, ele vai ter o amplo direito de defesa, já está tendo, está cumprindo a prisão preventiva. Ele assumiu o que ele fez, confessou o crime. Ele já assumiu isso. Hoje ele é um assassino, confesso. Mas é impressionante esse caso. A cada dia, os requintes que vão surgindo, as versões que vão caindo, e isso tudo realmente chama atenção. Obrigado, Shirley. Um abração para o Tiago. Dá um abraço para ele, para a família dele. Agradeço a presença ao vivo aqui no BG, porque ele está de férias, vai curtir as férias. Eu tenho certeza que ele vai curtir muito. Essas férias serão especiais para ele. Obrigado, Shirley.